Sistemas operacionais. Professor Alexandre Freire. Olá, pessoal, tudo bom? Esse foi o Stevie Wonder com Higher Ground, música que depois o Red Hot Chili Peppers gravou também, né? Fizeram um baita de um som. Mas vamos ao que interessa, né? Ai, ai, ai. Vamos ficar ouvindo música. Tô brincando, vamos à aula, né? Tá bom. Então, nessa semana, a gente vai estudar o capítulo 5, que é o capítulo que fala sobre escalonamento de CPU, tá bom? Aí o que que a gente tem para falar sobre esse assunto? Conceitos básicos, critérios de escalonamento, é como que a gente avalia, né, um escalonador, por quais critérios que a gente pode pensar, né? Alguns algoritmos aí de escalonamento. Depois a gente vai falar escalonamento em múltiplos processadores. Aí a gente vai falar de alguns contextos específicos, né? Por exemplo, escalonamento em tempo real. Eu não sei se eu cheguei, acho que eu não lembro, não sei se vocês lembram, mas lá na primeira aula eu falei para vocês o que que era um sistema de tempo real, né? Mas às vezes, sabe, eu falei uma vez só, talvez vocês não tenham guardado essa informação, mas aí daqui a pouco eu falo de novo disso. Escalonamento de threads, porque no geral a gente vai estar pensando em escalonamento de processos, né? Agora, quando vai fazer o escalonamento das threads, assim, os algoritmos são os mesmos, mas tem algumas coisas que a gente tem que olhar lá, alguns detalhezinhos de como que essas coisas são feitas lá quando o escalonamento é de threads e não de CPUs, né? Então a gente vai olhar um pouco isso aqui também. Aí depois a gente vai mostrar lá alguns códigos lá como que você faz algumas coisas lá usando lá as bibliotecas, né, de alguns sistemas operacionais e vai falar do Java também. A gente vai falar daquela biblioteca pthreads lá, né? E depois, por último, a avaliação do algoritmo, tá? Como que a gente avalia os algoritmos, tá? É, beleza. Conceitos básicos. Bom, uma coisa também que foi falada lá desde a primeira aula, que é assim, a gente tem necessidade, né? O sistema operacional ele tem necessidade de fazer escalonamento, mesmo que você tenha uma CPU só, tá? Por quê? Para não deixar a CPU ociosa, ou pelo menos para ocupar o máximo possível do tempo da CPU, né? Ou seja, deixar ela o mínimo ociosa, o mínimo possível de ela ociosa, né? É, então, por que isso, né? Porque assim, um processo ele não consegue ocupar a CPU o tempo todo, porque ele alterna entre momentos em que ele vai estar usando a CPU e momentos que ele está fazendo a entrada e saída, que a gente vai chamar de burst, né? Então, burst de CPU e burst de entrada e saída, tá? Então, um processo, ele não vai ficar nesse burst de CPU aqui infinitamente, ele vai ficar alternando, né? Então, ele usa um pouco a CPU, daqui a pouco ele vai solicitar uma operação de entrada e saída, que às vezes ele vai ter, até como a gente falou em algumas aulas atrás, daquelas filas, né? Então ele vai entrar numa fila, por exemplo, ele quer ler a fita magnética, e às vezes a fita está sendo lida por outro processo. Então ele vai entrar na fila. E aí a CPU vai ficar ociosa, né? Então, para a CPU não ficar ociosa, o escalonador ele vai tirar esse processo lá da CPU e vai colocar outro no lugar, tá bom? Depois, uma outra coisa aqui que é bom a gente ter em mente, que é importante a gente ter em mente, né? Que é assim, que a distribuição de burst de CPU
na imensa maioria são bem curtos. A gente vai ver aqui agora, já no, sem ser esse o outro slide aqui, ó, tá? Eu vou pular aqui. Tá bom, eu vou passar isso aqui rapidinho. Porque, então aqui, ó, são dois slides para ilustrar essas dois pontos aqui, ó. O primeiro deles é essa alternância dos bursts, né? Então, a estrutura do processo, tá? Agora, ó, falando a mesma coisa, só que com a figura aqui, ó. Então, o processo ele vai começa, né, fazendo burst de CPU. Quer dizer, ele pode começar, vai logo de cara fazendo burst de entrada e saída, isso não importa, por onde que ele começa. Mas aí ele fica sempre alternando, então ele usa um pouco a CPU até que em algum momento ele precise fazer uma entrada e saída. E aí, depois que ele terminar da entrada e saída, ele volta a usar a CPU. E fica assim, tá? Então, digamos que as duas únicas coisas que um processo faz é ou usar a CPU ou fazer entrada e saída, tá bom? E aqui agora falando desses bursts de CPU, tá? Então, será que um processo ele fica, sabe, qual é a proporção, né, que ele gasta? Tipo, na verdade não é nem a proporção, é assim, quanto tempo que ele fica direto num burst de CPU, tá? Então esse burst aqui, será que ele durou quanto? 1 hora? Aí depois ele fica 1 segundo na entrada e saída, e depois o próximo burst é de 2 horas, né? Então a gente está interessado em saber esse tamanho aqui, ó, desses bursts, né? Isso é claro que depende de processo para processo, né? Você pode escrever um programa que só tem um burst de CPU, né? Ou então ele tem um burstzinho lá de entrada e saída para ler lá, sei lá, os elementos de um vetor, vai ler do arquivo, por exemplo. Então ele tem esse burst de entrada e saída para ler esses elementos, depois ele vai ficar lá ordenando um algoritmo lá, tipo bubble sort, que é super lento, né? Aí vai ficar um tempão na CPU e de repente ele termina e acabou, né? Enfim, então cada processo vai ter a sua estrutura específica, tá? Mas, olhando assim estatisticamente falando, né, pegando assim vários processos que comumente são executados por aí afora, vamos dizer assim, tá? Eu tô falando uma coisa que meio aproximada, né? Que é assim, eu não tenho, eu não consigo dizer exatamente para vocês como que esse histograma foi montado. Mas a ideia que está por trás aqui é essa que eu estou contando, que é assim. Então pega lá vários bursts de vários processos diferentes, tá? Na média, né, pensando assim num usuário comum de computador, em alguns contextos diferentes, tal. E aí, para gerar isso aqui, para a gente ter uma noção dos tamanhos dos bursts, né? Então, de todo esse universo aí de bursts que foi avaliado, tá? E não me pergunte quais processos, mas enfim, são processos que a gente costuma usar, tá? Lembrando que a gente está falando de um livro aqui, ó, edição 2007, tá? Mas é para a gente ter uma noção, tá? O que importa aqui não é o número exato, tá? É só para vocês lembrarem dessa figura, tá? Desse comportamento aqui, ó. Tá? Que isso provavelmente provavelmente não, isso aqui digamos, a mensagem principal. Então, assim, dessa leva de bursts que a gente está olhando, aí vamos olhar pela duração de cada um deles, né? Então, por exemplo, bursts que tem algo próximo de 0 milissegundos de duração. Quantos? 40. 40 de um certo universo aqui que eu nem sei dizer com que frequência, né, que aparece. Aí depois, aí conforme vai aumentando aqui um pouco, você vai falando, vamos aumentar a duração desse burst, né? Então algo em torno de, aqui no meio seria 4, né? Aí aqui entre 0 e 4, 2. Aí, então é o pico aqui, ó, 2 milissegundos, é o que tem a maior frequência, né? Então mais bursts desse tamanho aí, mais ou menos 2 milissegundos. Aí à medida que você vai aumentando o tempo, vai diminuindo a frequência. Então, um burst de 8 milissegundos já é raro, já está aqui para baixo do 10, ó, né? E aí dali para frente continua raro, né? Então falar assim,
Na verdade aqui já deve ser o zero, né? Eu não sei nessa escala direito aqui. Um número pequeno, né? Então uma frequência bem baixa. Passou de 8 milissegundos, a frequência vai estagnar aqui embaixo. Ou seja, né, qual que é a mensagem aqui, basicamente? De que na 99% das vezes, um burst de CPU ele não vai chegar a durar nem 8 milissegundos. Tá bom? Para vocês verem como o escalonador ele tem que trabalhar bastante, né? Porque, enfim, toda vez que termina um burst de CPU, vai trocar o contexto, né? A gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco, mas acho que vocês já devem ter sacado isso, certo? Acabou o burst de CPU, você tem que tirar o processo da CPU, né? Então, então é isso que acontece. Na imensa maioria das vezes, isso é algo em torno de aí 2 milissegundos, né? Esses bursts, tá bom? E quanto maior você olhar para a duração, vai ter com menor frequência. É mais raro de você ter. Escalonador de CPU. Seleciona dentre os processos da memória que estejam prontos para executar e aloca a CPU a um deles, tá? Então é isso que faz o escalonador. Ele vai ter que olhar para os processos e ele que vai determinar, dentre os que estão prontos, né, qual que ele vai alocar para a CPU, tá bom? Decisões de escalonamento de CPU podem ocorrer quando um processo, um desses quatro eventos aqui, que o escalonador toma alguma decisão. Tá? Então, quais são esses eventos? Primeiro, passa do estado executando para esperando. Então, por exemplo, você estava o teu processo lá, estava no burst dele de CPU, e aí o processo solicitou uma entrada e saída. Ele quer ler, sei lá, alguma coisa de um arquivo. Então ele foi o próprio processo, tá, que mudou o estado dele para esperando, porque ele fez uma requisição que, né, que colocou ele para esperar. Aí, quando isso acontece, é um momento em que o escalonador ele tem que tomar uma decisão. Ele falou: opa, o processo que estava executando agora está esperando. O que, que eu tenho que fazer? Aí ele vai tomar alguma decisão. Outra situação em que o escalonador pode ter que tomar alguma decisão. Quando um processo passa do estado executando para pronto. Né? Então, um processo estava executando e aí ele é tirado, né? Porque para ele passar do executando para o pronto, não, desculpa, o pronto é assim, ele terminou, né? Então assim, ele estava executando e ele terminou. Então o processo pegou e encerrou o que ele. Não, eu confundi, desculpa. Agora foi engraçado, porque eu vi pronto, né? Quando a gente termina alguma coisa, geralmente a gente fala assim, pronto, né? Acabou, pronto. Mas eu confundi. O pronto aqui é quando o processo está pronto para ser executado, né? Então, quando que isso acontece, tá? Quando o processo ele estava sendo executado e aí o próprio escalonador é que tira o processo porque ele não terminou ainda. Então ele não saiu de executando para terminado. Ele saiu de executando para pronto. Então o próprio processo não vai fazer isso. E o que o próprio processo faz é pedir para esperar, né? Ele faz uma requisição lá de entrada e saída e espera. Ele não faz uma requisição para, ó, me tira da CPU que eu quero voltar para a fila de pronto. Então, ou seja, para esse estado aqui mudar, é porque o escalonador fez isso com o processo. Tá? Só que quando o escalonador faz isso com o processo, ele vai ter que tomar uma decisão. Né? Porque ele vai ter que falar: bom, eu vou ter que decidir qual outro processo que eu vou colocar para executar. Né? Então, quando algum. Ou seja, esse segundo evento ele é gerado pelo próprio escalonador. Só que quando acontece esse evento, o escalonador vai ter que tomar alguma decisão. Ele vai ter que falar: quem que eu vou colocar no lugar desse cara que eu tirei. Né? Terceira situação, quando um processo ele passa de esperando para pronto. Então o processo estava lá aguardando a entrada e saída, aí ele fez, terminou a entrada e saída, aí ele voltou para a fila de pronto. Então quando ele volta para a fila de pronto, aí o escalonador ele pode tomar alguma decisão do tipo assim, ó, fulano voltou, então vamos dar CPU para ele.
aí ele tira o que está executando lá e devolve. É um tipo de coisa, tá? Não estou dizendo que todos os escalonadores fazem isso, mas é um tipo de decisão que o escalonador poderia tomar, tá bom? Voltou o cara lá, estava esperando, voltou para a fila de pronto, então vamos devolver a CPU para ele, por exemplo. Por último, quando o processo termina, né? Aí sim é o que eu tinha confundido lá, né? Então aí o processo ele estava lá rodando e aí ele terminou o que ele tinha que fazer, deu um return lá e acabou, né? Aí o escalonador vai ter que colocar alguém no lugar dele na CPU, né? Então é um momento em que o escalonador vai ter que tomar alguma decisão, né? Ah, qual processo agora que eu vou colocar na CPU, certo? Então assim, só tem isso, tá? Numa dessas quatro situações, que são as situações, né, que o escalonador vai ter que decidir o que fazer. Aí tem dois tipos de escalonador, tá? Que é o não preemptivo e o preemptivo. O não preemptivo, ele só vai agir na situação 1 ou 4, tá? Então, o não preemptivo é aquele que não... Eu estou usando aqui a metáfora, ó, pede para a criança sair da cama elástica para dar a vez para outra. É tipo assim, né? A criança brincando na cama elástica é o processo brincando, é o processo usando a CPU, né? Então, o preemptivo é quando o escalonador ele arranca o processo da CPU, sem o processo pedir, né? Sem o processo fazer entrada e saída, sem nada. E o não preemptivo é quando ele não faz isso, tá? Então, no caso, ó, vamos ver aqui, ó, 1 e 4, né? Então, o 4, o processo terminou. Então, tipo, se o escalonador falar assim, ó, você terminou, ah, então agora eu vou colocar outro no seu lugar. Ele não tá te arrancando da cama elástica, tá? Fazendo aqui a metáfora da criança, né? Então eu fiz essa metáfora da criança porque é assim, né? Acho que foi na época, provavelmente eu tô lembrando aqui que eu devo ter escrito isso aqui, porque, sabe, eu tô às vezes com os meus filhos em algum lugar que eu passei por isso e aí eu acabei colocando isso no slide. Porque às vezes você vai numa festa, por exemplo, de aniversário, e aí tem uma cama elástica para 20 crianças, né? Aí vamos supor que cabem, sei lá, 6 crianças só na cama elástica. Aí o cara que cuida da cama elástica, o que que ele tem que fazer? Ele marca um tempo e aí de tempos em tempos ele pede para as crianças que estão na cama elástica sair, aí elas voltam para o fim da fila, né? E aí deixa mais 6 crianças entrarem na cama elástica, certo? Então, e quando a criança sai sozinha, se vamos supor que o cara não falasse isso, né? Ele ficasse lá esperando a criança sair, a hora que alguma criança saísse, aí ele colocava outra no lugar. Aí ele seria não preemptivo, tá bom? Tá? Então, não preemptivo, ó, ou o processo terminou, ou então ele passa do estado executando para esperando. Então, vamos supor que, agora eu vou usar essa metáfora até o final, né? Vamos supor que a própria criança, é, nesse caso 4 assim, quando ela parou, ela não vai mais brincar. O caso um é assim, ela vai no banheiro, por exemplo. Ela vai no banheiro e daqui a pouco ela volta, né? Então, se o cara que está lá tomando conta da cama elástica, ele só tira a criança da cama elástica, ou quando a criança não vai mais brincar, ou quando a criança que pede para sair, porque sei lá, porque ela vai no banheiro, né? Então esse cara ele é não preemptivo, tá bom? Agora o preemptivo, ele já é mais invasivo, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, nos dois aqui, né? No 2 e no 3, passa do estado executando para pronto, né? Então, assim, o processo é, é, é que isso aqui é gerado pelo próprio escalonador, né? Então, assim, quando o processo estava executando, e aí o próprio escalonador. Isso aqui só vai acontecer quando o escalonador fizer, né? É porque o que que faz isso acontecer, tá? Agora eu vou ter que dar um spoiler, que eu acho que a frase aqui não tá muito boa. É quando que o escalonador poderia agir nesse caso 2 aqui? Ele, por exemplo, ele determina um tempo, até usando ainda a metáfora da cama elástica. Então o cara tá marcando lá 5 minutos. Aí quando bateu os 5 minutos, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar as crianças que estão na cama elástica e ele vai mudar o estado de brincando para
esperando, né? Esperando não, desculpa, pronto, né? Esperando é quando tá na fila de espera por entrada e saída. O pronto é quando, tipo, tá apto a executar, mas não tá executando, né? Então, assim, a própria CPU, desculpa, o próprio escalonador é que vai fazer isso. Ele vai, então terminou lá o tempo que ele deu para o processo, aí ele vai lá e troca o estado do processo. Fala, não, agora você chega de executar, você vai voltar para a fila do pronto, tá bom? Ou então por algum outro motivo, que a gente vai ver daqui a pouco, porque tem a questão da prioridade, então às vezes entra um novo processo lá na fila, e por alguma, né, prioridade, algum cálculo que ele faz, ele fala, deixa eu mudar aqui o estado desse cara de executando para pronto, porque eu quero colocar esse outro cara que chegou com uma prioridade maior, por exemplo, né? Tá bom? Então esses são, isso é o caso 2 aí, tá? Quando o escalonador ele age de forma, digamos, mais invasiva, né? Ele vai lá e troca o estado do processo, ele arranca o processo da CPU, né? Falando, indo direto ao ponto. E o outro caso aqui também, que acontece só quando é o escalonador preemptivo, é quando um processo passa de esperando para pronto. Ou seja, quando o processo ele estava esperando lá por entrada e saída, ele terminou, isso para gerar um evento novo, assim, do tipo, ó, já que você está pronto, eu vou devolver você para a CPU. Para eu devolver esse cara para a CPU, eu vou ter que arrancar um outro, né? E só quem arranca o outro, assim, de forma invasiva, que eu estou chamando, né, é o escalonador preemptivo, tá bom? Então, se o escalonador não for preemptivo, o fato de um processo terminar lá da espera dele e ir para o pronto não vai mudar nada, porque o não preemptivo ele vai esperar ou o processo terminar de vez ou o próprio processo ir para uma fila de espera porque ele solicitou uma entrada e saída, tá bom? Certo? Então esse é o ruim de não ver a cara de vocês nessa hora aqui. Quando certo, aí eu olho para vocês, vocês balançam a cabeça, eu continuo. Se vocês ficam parados demais, eu dou mais uma pausa e explico de novo, enfim. Mas eu acho que vocês devem ter entendido. É, assim eu espero. Mas só, lembrando, tá, pessoal? Usa o grupo lá do WhatsApp, tá bom? Então, dúvidas, quando você estiver assistindo a aula, tá? Você não precisa terminar de assistir a aula, você está assistindo a aula aqui. Te deu a dúvida, você pausa a aula e faz a pergunta lá no WhatsApp, tá bom? Assim que eu puder, eu respondo. Beleza. Então, falamos aqui do preemptivo e não preemptivo. O despachante. O módulo despachante dá o controle da CPU ao processo selecionado pelo escalonamento de curto prazo. Deixa eu tomar minha água aqui. Isso envolve troca de contexto, troca para o modo usuário, salto para o local apropriado no programa do usuário para reiniciar esse programa. Ou seja, né, o despachante ele é o cara que faz a troca de contexto, né? Ele faz tudo o que tem que ser feito. É que eu estou chamando aqui de troca de contexto, né? Tá, só porque agora ficou estranho, né? Eu falei, ele faz a troca de contexto. E aqui ele fala mais coisas, né? Eu estava colocando tudo isso aqui como se fosse tudo isso fosse a troca de contexto, né? Então agora eu vou ter que ser mais específico aqui. Então a troca de contexto é aquela coisa de você pegar as informações lá do que estão no PCB de um processo. E então, por exemplo, os registradores, né? Então, quando eu vou fazer a troca do contexto, o que que eu faço? Eu pego os dados que estão nos registradores, guardo no PCB desse processo, aí, aí eu salvei nessa estrutura dele, né? Aí eu posso pegar o PCB do outro processo que eu quero pôr para a CPU e aí eu olhar lá, quais eram os valores dos registradores? Esses aqui. Aí eu copio nos registradores lá os valores que estavam lá, né? Quando esse processo que eu vou pôr na CPU agora, né? Quando eu tirei, ele tinha os valores lá no registrador. Então eu vou restaurar esse estado lá, tá bom? Então essa é a troca do contexto, é salvar o estado de um e restaurar o estado do outro,
tá bom? Agora, além de fazer isso, o que que ele vai fazer? Vai trocar para modo usuário. Então, dentro do modo kernel, ele vai fazer essa troca de contexto, depois ele troca para o modo usuário. Depois, outra coisa que ele tem que fazer é salta para o local apropriado no programa do usuário para reiniciar esse programa. Então, lembra que tem o contador de programa lá, né, que mostra qual era a linha do código que estava sendo executada. Então, aí tem que dar esse salto aí nesse posicionar, digamos, o contador de programa no lugar certo lá. Certo? Aí, então, tudo isso aqui quem faz é o despachante, né? E aí a gente tem o que a gente chama aí de latência de despacho, que é o tempo para conseguir fazer tudo isso, tá bom? Então, o tempo que para você tirar um processo e colocar o outro, né, na CPU. Critérios de escalonamento. Então, assim, para a gente determinar se um escalonamento é bom ou não é, quais os critérios que a gente pode usar? Basicamente são 5, né? Que é assim, um critério, utilização de CPU. Então assim, o escalonamento que você fez manteve a CPU ocupada, o mais ocupada possível? Sim. Então o teu escalonamento é bom, segundo esse critério, tá bom? Porque o teu escalonamento, o teu escalonador, ele pode ser bom num critério e ruim em outro, tá bom? Aí você vê qual critério que é mais importante para você, ou qual é o balanceamento entre esses critérios aqui que você quer, tá bom? Então um critério é esse, utilização de CPU. Aí, na verdade, assim, né, pessoal? Com relação a esse critério, eu diria que assim, é um critério fácil de satisfazer, né? Se o teu basta que o teu escalonador ele sempre que um processo sair da CPU ele coloque outro no lugar, ele meio que vai satisfazer isso aqui, tá bom? Ele só não pode tipo, né? Assim, o processo solicitou entrada e saída ele não colocar nenhum outro no lugar, aí, né? Ele não vai conseguir usar a CPU, mas eu diria que assim todos os escalonadores que a gente vai ver eles vão utilizar a CPU o máximo que dá, tá bom? Outro critério, vazão, é o número de processos que completam sua execução por unidade de tempo. Então você vai falar, a cada 1 segundo eu estou completando 10 processos. Então essa é a vazão daquele escalonador, tá bom? Aí assim, só dando um spoiler, né? Quando a gente fala de vazão, a gente quer maximizar a vazão, certo? Então, né, quando você falar com relação a esse critério, eu quero que tenha uma alta vazão, não é pouca vazão, né? Então eu quero que ele complete o máximo possível de processos por unidade de tempo. Outro critério, tempo de retorno. O tempo de retorno é o tempo gasto para executar um processo em particular, que é a soma do quanto que ele esperou, mais o quanto que ele gastou de entrada e saída, e mais o tempo que ele gastou na CPU, tá bom? Beleza? Então, o tempo de retorno é algo que a gente quer minimizar, certo? A gente quer, tempo de retorno mínimo, tá bom? Então, se falar, aí você pode olhar isso por processo e depois fazer uma conta para ver na média, né? Então, se falar, esse meu processo, usando esse escalonador aqui, ele esperou, sei lá, 10 segundos, aí depois ele gastou mais tanto de entrada e saída, mais tanto de CPU. Então, o tempo de retorno dele foi esse. Aí você faz esse cálculo para todos os processos, aí você pode tirar a média, né, para ver e ver, né, comparar dois escalonadores diferentes, né, fazer esse cálculo e ver qual que deu o tempo de retorno médio menor, né, que aí você quer minimizar. Bom, o tempo de espera, eu diria que ele está bem atrelado ao tempo de retorno, né, porque no fundo, né, assim, o tempo de entrada e saída e o tempo de CPU, se você for olhar individualmente, tá, do que o processo gasta, é que aqui, eu só tô, não, é,
É que assim, eu tô pensando um pouco aqui antes de falar, porque aqui, ó, dá o que eu ia dizer, assim, a princípio, sem pensar muito, né, é de que assim, né, pô, o tempo de espera é a única coisa que muda, né? Então você troca de um escalonador para o outro, aí olhando lá para cada processo vai mudar o tempo de espera, mas o tempo que ele gasta mesmo, né, na CPU e na entrada e saída meio que não muda, né? Eu acho que isso é verdade se a gente for considerar só assim esses processos, digamos, pairando no espaço, né? Assim, porque no ambiente real, né, é diferente você fazer a entrada e saída num instante e fazer em outro, né? Isso, tipo, sabe, se você vai fazer entrada e saída num instante em que o dispositivo que você quer ler ele está disponível, você vai passar menos tempo lá esperando por aquela entrada e saída, né? Agora, se você fez a entrada e saída no momento em que estava então, ou seja, né, assim, como vai estar o sistema naquela hora vai influenciar nisso aqui, tá bom? É porque agora nesse capítulo a gente só vai olhar para os processos que eu estou chamando aqui de pairando no espaço, né? Então, você não vai, tipo, fazer uma simulação do ambiente completo do sistema, né? Pelo menos não aqui no papel, né? Depois, lá no final do capítulo, a gente até vai falar sobre essa questão de simular o escalonador e tal. Mas então, sabe, na prática, você pode ter uma diferença aí entre uma coisa e outra. Então, sabe, olhar tempo de espera e olhar tempo de retorno pode ser que não, assim, de fato são dois critérios diferentes, entendeu? Que você não consegue, sabe, isso que eu falei, ou seja, de que o entrada e saída de CPU vai ser sempre o mesmo, não importa o escalonador, talvez isso aqui na prática não seja verdade. Depois, o último critério, tempo de resposta. O tempo de resposta é só o tempo que o processo esperou para ele pegar a CPU pela primeira vez, tá bom? Então imagina que, meu, para o seu processo começar a brincar, né? Vamos dizer assim. Então é o tempo desde quando uma solicitação foi submetida até a primeira resposta a ser produzida, não a saída completa, tá bom? Então isso aqui faz sentido, né, quando a gente está falando de ambiente de tempo compartilhado, que é assim, lembra que no tempo compartilhado a gente quer que os processos eles tenham uma sensação, tá? Ou pelo menos que o usuário, né, desses processos ele tenha a sensação de que ele está usando a CPU só para ele, vamos dizer assim, tá? Então você abre lá 3 programas de uma vez, você abre o teu tocador de música junto com o teu processador de texto, junto com o teu browser, e você está usando os três ao mesmo tempo. Você quer ter essa sensação de que os três estão usando a CPU ao mesmo tempo. Então você tem que ir, né, trocando o contexto rapidinho, né? Então, aí sim você vai querer ter um tempo de resposta rápido, né? Você fala, ó, a hora que eu cliquei lá no meu editor de texto para ele, sei lá, fazer a correção automática de uma palavra, eu quero que ele tenha CPU logo, para ele começar a trabalhar. Mesmo que ele não conclua o que ele está fazendo, mas pelo menos que ele não fique travado lá. Tá bom? Então você quer ter um tempo de resposta rápido. Beleza? Então, tempo de resposta mínimo, né? Agora vamos ver uns escalonadores aí, né? Vamos começar a brincar aí, ó. Primeiro escalonador, mais básico, né? É o First Come, First Served. A sigla aí, FCFS. Que é simplesmente o primeiro processo que chegar é o que você vai pôr na CPU, tá bom? E ele é não preemptivo, tá? Então a gente está olhando aqui a versão não preemptiva, né? Então, o não preemptivo, uma vez que ele colocou o processo, ele vai deixar o processo não, né? A gente está olhando para o burst, né? Tá vendo? Tempo de burst, tá bom? Então, quando a gente fala processo P1, é o próximo burst desse processo, que vai ter 24 milissegundos lá. Que, aliás, a gente viu lá no histograma que 24 milissegundos é raro de ter
um burst grande desse aqui, é considerado um burst grande, né? Muito longo de CPU. Tá bom, então imagina que você tem isso aqui, ó. 3 processos e esses são os tempos de burst. E aí suponha que eles chegaram nessa ordem, ó. Então esse cara ficou pronto primeiro, depois esse. Ficou pronto assim, né? Entrou na fila do pronto. Então primeiro o 1, depois o 2, depois o 3. Aí, como que o escalonador vai fazer? Ele vai colocar o P1, tá bom? A gente vai chamar isso aqui de gráfico de Gantt, tá? Esse desenho aqui, que aí como que é o desenho? Ó, começa no 0, e aí se o burst era 24, e a gente vai dar os 24 unidades aí de tempo para esse processo, então a gente vai desenhar aqui, ó, até o 24 aqui. Se a gente tivesse dado, sei lá, 10 só, aí a gente ia passar o risquinho aqui no 10 para indicar que esse P1 ficou até o instante 10 aqui na CPU, e aí depois a gente vai desenhando a cada instante qual é o processo que está ocupando a CPU. Então, beleza, ó, chegou o P1 primeiro, a gente pôs o P1 primeiro, aí terminou o P1, tá, eles podem ter, assim, os três estão lá na fila, mas eles chegaram nessa hora, nessa ordem, tá? Então vamos supor que aqui nesse primeiro instante eu poderia pegar qualquer um dos três, mas eu optei por pegar o P1 porque o P1 entrou primeiro na fila, tá? Aí então o escalonador colocou o P1, aí executou até o final, aí depois ele colocou o P2, que executou até o final, e por último ele colocou o P3. Agora vamos olhar para aqueles critérios lá que a gente estava falando. Não vamos olhar todos, né, mas vamos olhar alguns. Então aqui, ó, tempo de espera para cada processo. Quanto que deu? O P1 não esperou nada, certo? Ele começou no instante zero, então o tempo de espera dele é zero. O P2 esperou 24, esperou os 24 unidades lá de tempo para o P1 executar para ele poder executar. E o P3 esperou 27, que ele esperou os 24 do P1 mais os 3 do P2, tá bom? Tirando a média disso aqui, vai dar um tempo de espera médio de 17, certo? Agora vamos fazer uma outra suposição aqui. Imagina que agora a ordem é outra. Então eu tenho lá os mesmos 3 processos com aqueles mesmos tempos lá de burst. É só que agora eles chegaram nessa ordem aqui, ó, o 2, depois o 3, depois o 1. Então, first come, first served vai colocar nessa ordem. Vai pôr o 2, o 3 e o 1. Aí vamos agora de novo calcular o tempo de espera. Então, o P2 foi o primeiro que entrou, então esperou 0. O P3, ele esperou os 3 do P2, certo? Então, o P3 esperou 3. E o P1, ele esperou 3 do P2 mais 3 do P3. Ou seja, esperou 6. Agora vamos tirar a média disso, né? Dá 3. Então ficou bem melhor do que no caso anterior, né? Aqui, ó, só trocou aqui a ordem, né, dos processos, e aí nessa primeira ordem deu 17 o tempo médio de espera. Aqui deu 3, né? Beleza? Então já deu para sacar aqui que dependendo da ordem em que a gente faz as coisas aqui pode dar um resultado bem diferente. Segundo esse critério aqui do tempo médio. Eu disse que ia olhar alguns critérios, né? Mas na verdade a gente está olhando só o tempo médio de espera. Aqui, se você quiser, você poderia calcular aí, ó, tempo de retorno, tal, tempo. Quais eram os negócios lá mesmo? Tempo de espera, tempo de retorno, tempo de resposta, né? Beleza. Aí, ó, o que a gente vai chamar de efeito comboio, tá? O que que é o efeito comboio? Aqui a frase ela não tá tão boa não, tá? Que aqui tá escrito assim, ó, processo curto atrás de processo longo. Eu não sei se fui eu que coloquei essa frase aqui ou se ela já estava no slide da editora. Mas o fato é que a frase não tá boa. Porque, na verdade, o que que é o efeito comboio, né? É um monte de processo curto atrás de um processo longo, sabe? Igual quando você está na estrada e aí tem aquele caminhão de lento lá devagar e aí começa a entrar um carro atrás, aí daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem outro e fica aquele monte de carro atrás do caminhão.
né? E aí, por que que isso acontece no escalonamento? Porque se você botar um cara grande demais para executar, aí vai chegando os outros processos pequenininhos e vai ficando uma fila gigante, um monte de processo esperando o grandão terminar, tá bom? Então isso que a gente vai chamar de efeito comboio, beleza? Então esse escalonador aqui, ele não trata disso, né? Ele não vai ficar olhando assim, eu não quero que tenha efeito comboio. Ele não está olhando isso. Ele simplesmente está colocando primeiro quem chegou primeiro, certo? Agora um outro escalonamento aqui, um outro escalonador, né? Que é o shortest job first, tá? Que aí o próprio nome já diz. O critério que ele vai usar é o job mais curto primeiro, né? É o que tem o burst menor primeiro, né? Então associa a cada processo a extensão de seu próximo burst de CPU. Use essas extensões para escalonar o processo com o menor tempo, tá bom? Então ele vai falar assim, ó, quem que tem o menor burst aí? Ah, é fulano. Ah, então vamos botar o fulano primeiro. Isso aqui evita o efeito comboio, né? Lógico, né? Que o efeito comboio é o grandão na frente com um monte de pequenininho esperando ele, né? Isso já não vai acontecer com o shortest job first, porque ele vai olhar lá na fila, aí ele vai ver qual é o menorzinho, bota ele primeiro, né? Dois esquemas. Aí tem então dois sabores aí do shortest job first. Tem o não preemptivo e tem o preemptivo, tá? Que aí o preemptivo, depois o nome aqui vai, você pode chamar ele de shortest job first preemptivo, ou o nome mais correto é o shortest remaining time first, tá bom? Então, vamos ver o não preemptivo. Uma vez que a CPU é dada ao processo, ele não pode ser apropriado até que termine seu burst de CPU, certo? É o que a gente entende lá por não preemptivo. Depois o preemptivo. Se um novo processo chega com um tamanho de burst de CPU menor que o tempo restante do processo atualmente em execução, apropria. O apropria aí ele arranca o processo da CPU, tá bom? Então ele vai falar assim, inicialmente o processo tinha 10, lá o burst dele de CPU era 10. Aí eu executei 5, então ele ainda tem mais 5 para terminar aquele burst de CPU. Só que aí entra agora um que tipo tem 2 só de burst. Aí o que eu faço? Eu boto esse cara que tem 2 na frente desse que tinha 10, mas que eu já executei 10, portanto faltava 5, né? Mas se o outro acabou de chegar e só falta 2, eu coloco esse outro na frente, tá bom? Isso também, ó, é o... É, é que tá, eu ia fazer uma metáfora, eu vou fazer daqui a pouco, pera aí, vou esperar um pouco. Aí uma informação aqui, ó. O shortest job first, ele é o ideal no sentido de que não dá para fazer melhor do que ele se a gente considerar o tempo de médio, é o tempo de espera médio, tá bom? Então ele gera o menor tempo de espera médio considerando escalonamento não preemptivo, tá? Que o shortest job first é não preemptivo. Então, assim, não existe nenhum escalonador não preemptivo que gere um tempo de espera médio menor do que o SJF, porque ele já gera o menor tempo de espera possível, tá bom? Pois você tenta demonstrar isso aí por, sei lá, por indução ou por contradição, sei lá, usa aí alguma técnica de demonstração para você chegar nessa conclusão, tá bom? Que de fato não dá para fazer melhor do que o Shortest Job First faz, tá bom? Eu não vou me prender nisso agora, senão eu vou gastar muito tempo. Eu já tô cansado, já. Aqui são, ó, tô gravando essa aula à meia-noite e meia, já tô cansado já. Eu não consigo pensar direito. Tô brincando, não é só por isso, não é porque realmente não é o foco dessa disciplina. Fazer demonstrações aí. Mas é um exercício interessante. Depois, quem quiser, me pergunta lá, tá? Se você ficar curioso, falar, pô, queria saber como é que prova isso.
Aí é claro que eu não vou te dar de lambuja, né? Se você me perguntar lá no WhatsApp, eu vou tentar te dar umas dicas e tal, até a gente chegar na solução junto, né? Não vou, pelo menos não de cara, eu não vou já chegar te dando a solução. Beleza? Agora vamos fazer a simulação, então. Ó. Exemplo do shortest job first, que é não preemptivo, tá? Eu até diria que isso é redundante você falar shortest job first não preemptivo, tá? O shortest job first ele é não preemptivo. O preemptivo é o shortest remaining time first, tá bom? É, Então vamos simular aqui, ó. Então, para simular esse escalonador, agora a gente vai considerar uma outra informação que a gente não estava considerando antes, que é o tempo de chegada, né? Ali, nas primeiras simulações, ó, era como se todos eles tivessem chegado no instante zero, né? Embora a gente tenha também essa noção de que um chegou primeiro do que o outro, mas assim, no instante zero, todos eles estavam aptos a serem executados, né, nesse caso aqui. Agora, nessa nova simulação, não, tá? Então, no instante zero, ó, só o P1 estava pronto para ser executado, tá? Então, eu tenho que pôr o P1, certo? E ele tinha um burst de 7 aqui, ó. Aí, no instante 2 chegou o P2. Quando chegou o P1 ele estava aqui, ó, né? Ele tinha executado 2, então ele tinha ainda 1, 2, 3, 4, 5, né? Que era 7, foi 2, então ele tinha ainda 5 unidades de tempo aqui de burst para ser executado. Só que como o escalonador é não preemptivo, ele não vai arrancar o P1. Ele falou, uma vez que eu pus o P1, eu tenho que ir com ele até o final. Né? Então ele executou o P1 até o final. Aí no instante 2 chegou o P2, no instante 4 chegou o P3, aqui no instante 4 é aqui, chegou o P3 e no instante 5 chegou o P4. Então quando ele terminou o P1, aí os três já estavam lá, prontos, né? O P2, o P3 e o P4. Aí qual que ele vai pegar primeiro? O que tem o menor burst, que é o P3. Então ele vai botar o P3. Aí terminou o P3. Qual que ele vai pegar primeiro? P2 ou P4? O burst dos dois é igual, né? Aí ele poderia pegar qualquer um dos dois, tá? Aqui ele está só fazendo, digamos, um critério de desempate, assim, né? Pô, se empatar, aí eu pego quem chegou primeiro, vai. Então o P2 chegou no instante 2 e o P4 chegou no instante 5. Os dois têm o mesmo burst, então empatou no meu critério principal, eu pego o que chegou primeiro. Então pego o P2. Mas isso nem é obrigatório, tá, pessoal? Se você trocar isso aqui, tá? Se vamos supor que caia, né, uma questão dessa na prova, que sempre cai, né? Sempre cai, né, pessoal? Já vou dando spoiler. Questão assim para simular escalonador é boa para colocar em prova. Então, se você trocasse aqui, ou colocasse o P4 primeiro, tudo bem, não tinha problema, porque os dois têm o mesmo tempo de burst, tá bom? Então, você põe o P4 e depois o P2. Beleza. Calculando o tempo médio de espera, quanto que dá? 4, certo? O P1 não esperou nada, aquela conta lá que vocês já sabem fazer, né? E aqui, ó, só um detalhe, né? Ó, o tempo de espera você vai contar a partir do instante em que o processo começou. Desculpa, a partir do instante que ele chegou, né? Então, por exemplo, o P3, ó. O P3 ele não esperou 7, porque tipo, ele chegou no instante 2. Então ele não, do instante 0 ao instante 2 ele não esperou, certo? Então só que aqui tá marcando 6, né? Aqui tá. Ah, não, é porque esse é o P2. Esse aqui é o P2. Eu tô com um negócio aqui achando que era o P3. Então, ó, o P2, ó. O P2 ele esperou 6. Por quê? Porque ele chegou no instante 2. Aí quando ele chegou, ele esperou 5 do P1 mais um do P3. Por isso que ele esperou 6 aqui. Beleza? Então só tem que lembrar disso aqui, né? Você só vai computar a espera do processo a partir do instante em que ele chegou. Então o P4. Ah, deixa eu ver um negócio. Eu acho que eu. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu falei alguma bobagem. Ah, não, não falei, não. Tá. Eu tava vendo aqui só para ver se o tempo de chegada aqui
se o P2 ele foi primeiro porque o P4 não tinha chegado ainda, mas não, né? Aqui no, depois que o P1 executou já tinha chegado todo mundo. Beleza. Então, ó, o P4, então, por exemplo, ó, quanto que ele esperou? Né? Então ele começou a executar no 12, só que ele chegou no 5. Então ele não esperou os 12, ele esperou 7 só, tá bom? Então aí o tempo médio de espera deu 4. Agora, se eu pudesse preemptar os processos, né? Então, se fosse o shortest job first preemptivo, ou seja, né, o shortest remaining time first. Aí o que que ia acontecer? No instante zero, ele ia colocar o P1, porque só tinha um P1. Aí quando chegou, no instante 2 chegou o P2, ele ia falar assim, o P1 o remaining time dele é 5, né? Porque ele executou 2, então ainda falta 5. Mas chegou um cara aqui com 4. Para esse cara falta 4. Então vou botar esse cara aqui, né? Aí ele vai botar o P2. Aí no instante 4, quando chegar o P3, o P2 vai faltar 2, né? O remaining time dele vai ser 2. Só que o P3, o tempo de burst dele é 1, né? Então o remaining time dele é 1. Então ele vai falar, vou botar o P3. Aí ele põe o P3. Aí terminou o P3, aí o P4 ainda não chegou, né? Aí então ele vai pegar o P2, que é o que faltava 2, né? Que o P1 faltava 5 ainda, né? Pena que aqui é uma pena, viu, pessoal? Porque nessa aula aqui de escalonador, eu gosto de colocar os alunos lá na lousa para fazer, né? Eu sempre chamo alguém, ninguém quer ir, aí eu cato alguém pelos colarinhos. Tô brincando, sempre tem alguém que é corajoso e que vai, aí eu até chamo, eu faço tipo um programa de auditório, né? Eu peço pro pessoal aplaudir e tal, e a gente se diverte pra caramba. Eu vejo no rosto dos alunos como que eles. Ai, ai, ai. Eu tô brincando, os alunos eles gostam, mas não é tanto assim. Ou na verdade não gostam, né? Sei lá. Mas eu gosto, eu me divirto, eu gosto de ver os alunos na lousa e, sabe, eu acho que é legal a gente, para fixar essas coisas. Então eu recomendo, tá? Se você tiver, sabe, pausa um pouco o vídeo, faz você uma simulação e tal, para ver se você está entendendo certinho. Mas isso aqui não tem mistério, né? É, então, aí eu até esqueci onde eu estava, né? É, acho que eu estava aqui, né? Nesse instante 7 aqui, né? Que aí o P4, não estava nesse instante, eu acho que eu tinha colocado o P2, né? Aí quando o P2 terminou, no instante 7, aí já estava todo mundo lá, né? Eu me perdi agora na simulação, não lembro até onde eu tinha simulado. Será que eu vou começar de novo? Ó, vou fazer rápido, vai. Então começou no instante zero, eu pus o P1. No instante 2 chegou alguém. Aí vocês lembram lá no escalonamento preemptivo, quando chega alguém, né? Ou seja, saiu do estado lá de. Como é que é? Chegou alguém. Calma aí. Lá acho que ele nem coloca isso lá, né? Passa do estado esperando para pronto, ele não, aqui não está falando, né? Porque esse passa do estado esperando para pronto, na verdade ele podia estar passando do estado novo, né? Vocês lembram do novo, que é o estado quando o processo está sendo criado, né? Ele passou do estado novo para pronto, né? Seria um caso que a mais aqui, na verdade, né? Certo? Tá bom, vamos voltar para a simulação aqui, né? Beleza. Então, assim, ó, nesse caso em que, meu, chegou um cara pronto lá, eu não sei, vamos supor que ele estava esperando, né? Agora ele está pronto. Então, entrou aqui pra gente. Então, como agora eu sou preemptivo, né? Eu posso querer tomar alguma atitude aqui. Então, eu vou tomar, né? Eu vou olhar o remaining time dele. O remaining time do P1 era 5, o do 2 era 4, então eu vou pôr o 2. Aí depois, o 2 foi executando até chegar no instante 4. Que aí entrou o P3. Aí eu vou olhar, o remaining time do P2 agora vai ser 2, porque era 4 e ele executou 2. E o remaining time do P3 é 1, então vou pôr o P3. Aí terminou o P3 ao mesmo tempo em que chegou o P4.
Aí o P4 vai ter remaining time 4, o P3 já vai ter terminado, o P2 remaining time 2 e o P1 remaining time 5. Então eu vou pegar o de menor remaining time, que era o P2, que faltava 2 ainda. Aí eu ponho ele, executo os dois dele, aí não tem mais nenhum evento aqui, né? Não chega ninguém aqui. Então eu vou até o final. Terminou, eu pego o próximo de menor remaining time, que é o P4, que faltava 4, porque o P1 ainda faltava 5, né? Aí executo o P4 até o final, depois executo o P5, o 5 burst, o tempo de 5 lá desse burst aí do P1, né? Então ele executa esses 5 milissegundos, sei lá o que. Tá bom? Aí calculando o tempo de espera, né? Aqui, ó, agora é um pouco mais complicado a gente olhar o tempo de espera, porque, por exemplo, o P1, ó, o P1 ele chegou no instante zero e foi para a CPU. Só que como ele foi apropriado aqui, ó, aí desse instante 2 até o instante 11 ele ficou esperando, tá bom? Então ele esperou 9, tá bom? Unidades de tempo, tá? Aí vocês têm que ficar esperto porque o processo ele pode entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair. Aí você vai ter que contar todos os instantes que ele ficou na espera, tá bom? Então o P2, por exemplo, o P2, logo que ele entrou, ele foi para a CPU. Só que aí ele foi apropriado, aí ele esperou um instante só e voltou e aí terminou. Então, certo? Então, tá bom? O professor às vezes ele gosta de dar uns casos mais chato, né? Então os professores que é fogo, viu? Aí então, sabe, se o processo cair indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, você vai ter que olhar lá todos os instantes que ele ficou esperando, tá bom? Mas eu tô brincando, tá, pessoal? Não vou. Quer dizer, eu brincando, mas nem tanto, tá? Porque pra não ficar muito fácil, né? Se ficar trivial demais também, não tem graça, né? Então só fique esperto nisso. Se o processo ficar indo e voltando, você vai ter que colocar essas esperas todas aí na conta, tá bom? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho que tá bom já de eu dar uma pausada aqui. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí, rapidinho. Ah, tá, aqui que eu queria ver aí. São 38 slides, né? Caramba. Então deixa eu esticar só mais um pouco, daqui a pouco eu pauso. Determinando a extensão do próximo burst de CPU. Pois é, né? A gente está falando aí, né? Como se a gente soubesse, né? Como se o processo falasse assim, né? O meu próximo burst é de tantos milissegundos, né? Dá um bico aqui na minha água. Mas a verdade é que assim, o processo não sabe e, portanto, o sistema operacional também não sabe, tá? Qual que é o próximo burst, né? A duração, né, do próximo burst de CPU de um processo. O que dá para fazer? Dá para tentar estimar esse valor, tá bom? Então, o que é feito aqui para fazer um jeito, né, de estimar isso? É usando essa média exponencial aqui, ó, como que ela é calculada? Primeiro é dado um chute, tá bom? Então esse chute aqui, ó, 10, por exemplo, tá bom? Então você pode pegar aqui nesse exemplo é um número arbitrário aqui, 10, poderia ser 9, 5, sei lá, tá bom? Então no teu sistema isso pode tipo ser calculado baseado em algumas características do processo, né? Enfim. Então, o teu sistema ele vai ter um jeito de dar um chute inicial. Aí, aí, o que acontece? Ele vai comparar o chute que ele deu com o que de fato aconteceu, né? Então ele chutou que era 10, só que o burst desse processo, o primeiro burst dele de CPU, durou 6. Aí o que ele vai fazer? Ele vai estimar agora quanto que vai ser o próximo. Como que ele vai estimar? Pegando a média do que ele chutou e o que aconteceu de fato. Então 10 mais 6, 16, dividido por 2, 8. Então o próximo chute é 8. Ele vai falar, eu acho que o próximo burst vai durar 8. Tá bom? Então ele entra lá nessas filas aqui, ó, como 8. Tá bom? Só que aí depois, na verdade, ele teve 4 só. Ele gastava 4, não era 8.
né? Aí o próximo chute, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar a média do último chute com o último burst mesmo que ocorreu de fato. Então aqui vai dar 12, né? Dividido por 2, 6. Aí o próximo chute é 6. Aí aquele acertou na lata, ó, né? O exemplo feito para acertar, né? Na lata. Então eu chutei 6 e de fato ocorreu 6. Aí, então vou chutar 6 de novo, né? Só que aí no próximo deu 4. Ah, então eu vou tirar a média. 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. E por aí vai, tá? Vai tirando. Então aqui, ó, chutou 5, foi 9. Oh, chutou 5, só que aí o burst foi 13. Bem longe do que ele imaginava. Aí o próximo chute já aumentou para 9. Ainda assim foi 13 de novo. Aí ele fala, ó, vou chutar agora no meio do caminho aqui, 11. Ah, foi 13 de novo. Tá vendo que, ó, quanto mais o burst tá ficando aqui, ó, no 13, 13, 13, os chutes vão se aproximando cada vez mais do que é o que acontece de fato, tá bom? Então esse desenho ele mostra que essa média exponencial aí, ela tende a se moldar, digamos, na curva aqui do que está acontecendo de fato, tá bom? Então, à medida em que os bursts vão acontecendo, essa curva ela vai acompanhando aí mais ou menos o que está acontecendo, tá bom? Com algum atraso, né? Ela demorou aqui, ó, um pouquinho para chegar perto do 13, mas ela chegou, tá bom? Então é essa curva aqui, né? Ela não tá sendo bem rente aqui, ó, porque também o sistema operacional não tem bola de cristal, né? Certo? Escalonamento. Eu vou dar uma pausa, eu acho que já deu aqui. Porque também eu acho que o resto do capítulo talvez é mais fácil. Eu espero. Mais fácil que eu diga assim, mais rápido de explicar, né? Então vou fazer uma pausa aqui.